Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a Lei Orgânica aqui do município de Salto do Jacuí. Lei Orgânica é a principal lei do município. É a lei que organiza o funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, como nós vamos estudar. No nosso curso preparatório aqui da Legislação Municipal de Salto do Jacuí, eu vou apresentar para vocês aqui durante as aulas os principais pontos das leis previstas no edital e vocês vão ter essa apostila que eu elaborei com o conteúdo já melhor esquematizado. Ao longo da apostila eu vou disponibilizando alguns quadros, alguns esquemas para facilitar o entendimento de vocês. No final de cada lei estudada, tem questões simuladas que eu elaborei, são muitas questões no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na nossa prova. E para vocês terem um melhor aproveitamento do nosso curso preparatório, o ideal é que vocês, então, assistam às videoaulas, acompanhando as aulas com a apostila que eu preparei para vocês, que na apostila está exatamente o que eu estou mostrando aqui na tela. Depois da aula, é importante que vocês façam leituras de revisão para irem fixando bem os conteúdos. E depois tem as questões para vocês resolverem. As questões aqui vai ser um grande simulado que eu faço para que vocês possam tentar aqui resolver as questões. Depois que vocês resolvem as questões, tem o gabarito para vocês conferirem quais acertaram. E tem também a correção em vídeo. Eu vou corrigir e mostrar aqui na tela cada uma das questões para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado após resolvê-las. Estudando dessa forma, eu tenho certeza que vocês vão chegar na prova com toda a condição de gabaritar, de acertar todas as questões sobre a legislação municipal. Então, vamos ao que interessa, vamos começar a conhecer a lei orgânica aqui do município de Salto do Jacuí. A lei começa com um preâmbulo. Esse preâmbulo geralmente não é cobrado em prova, apenas apresenta o preâmbulo que os parlamentares, representando o povo do município, promulgaram essa lei orgânica. Para fins de prova, nada muito relevante. O título 1 da lei orgânica vai apresentar os princípios fundamentais do município, trazendo que o município de Salto do Jacuí, como a gente sabe, faz parte do território do Rio Grande do Sul e organiza-se, assim como os demais municípios, de forma autônoma em tudo que diz respeito ao interesse local, sendo regido o município pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual do Rio Grande do Sul e por esta lei orgânica. É claro, né, que o município vai observar todas essas normas. A ação municipal desenvolve-se em todo o seu território sem nenhuma forma de privilégio para distritos ou bairros, quer dizer, a prefeitura deve tratar todos da mesma forma, tendo como objetivo o desenvolvimento social e econômico para a construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na liberdade, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político, que inclusive são princípios fundamentais previstos também lá na Constituição Federal, de forma a reduzir desigualdades sociais e promover o bem de todos sem nenhuma forma de preconceito. O município exerce o seu poder de decisão através dos seus representantes eleitos, porque o povo de Salto do Jacuí, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege prefeito, vice e vereadores que vão representá-los. O sufrágio universal é justamente essa eleição pelo voto direto e secreto, como expressão da soberania popular. A soberania popular significa que o poder vem do povo, quem manda é o povo, elegendo os representantes, e também tem mecanismos de participação popular, como plebiscito e referendo, que são consultas à população, assim como também a iniciativa popular, que é algo que a gente vai estudar no processo legislativo, que é uma possibilidade do povo apresentar um projeto de lei fazendo um grande abaixo-assinado. Para fins de prova, pessoal, tudo aqui ainda é muito introdutório e geralmente em questões esses aspectos aqui também não são muito cobrados. O artigo 2º teve o seu caput revogado, mas continua com seu parágrafo único, dizendo que a delimitação
do perímetro urbano do município é feita por lei municipal. Então, por lei municipal, eles definem onde começa e onde termina o perímetro urbano do município. Aqui, pessoal, a banca até poderia fazer uma pegadinha trocando esse municipal por lei estadual ou lei federal, e aí vai estar errado, né? Porque é por lei do próprio município que se define qual será o seu perímetro urbano. O artigo 3º apresenta uma informação importante, falando sobre os símbolos do município. Os símbolos do município são o brasão, que representa o potencial energético, agropecuário e mineral do município, o hino e a bandeira. E olha que interessante, a lei orgânica apresenta quais são as cores da bandeira. Cores branca, azul, amarela e verde. E aí, pessoal, como a lei diz quais são as cores da bandeira, a banca pode formular uma questão na prova de vocês perguntando quais são essas cores. Então, além de colocá-las num quadro aqui para mostrar as 4 cores da bandeira de Salto do Jacuí, eu também busquei pela internet a bandeira do município, para que vocês visualizem essas cores branca, azul, amarela e verde, que são as cores, então, as 4 cores aqui da bandeira do município de Salto do Jacuí. E no centro da bandeira está justamente o brasão. Esse brasão aqui que representa justamente o potencial energético, agropecuário e mineral do município. E a banca pode perguntar, né, sobre essas características da simbologia do município, por isso, claro, importante já memorizar esses aspectos. Vamos avançando e agora vamos conversar sobre os poderes do município. O município de Salto do Jacuí, assim como todos os municípios aqui do Brasil, possui 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, presta atenção, não existe poder judiciário no município. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, quando a gente estuda a Constituição Federal, lá na Constituição, falando sobre os poderes da República, lá a gente vai ver que são 3 poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui na lei orgânica não tem poder judiciário, porque o município tem somente 2 poderes. E isso aqui a banca já perguntou em provas em outros concursos que ela aplicou em outros municípios, e pode na prova de vocês perguntar também. E em outros municípios, a banca fez uma pegadinha para tentar confundir o candidato, afirmando em algumas questões que o município teria 3 poderes. E isso está errado, né? Porque o município tem só 2 poderes. Por que a banca faz essa pegadinha? Porque ela sabe que vocês conhecem a Constituição Federal e também a lei orgânica, e aí ela tenta confundir vocês. Então tem que ter muito cuidado. Numa questão sobre a Constituição Federal, lá na Constituição tem os 3 poderes. Numa questão sobre a lei orgânica, tem somente os 2 poderes do município, que são o legislativo e o executivo. E o município, objetivando integrar organização, planejamento e execução de funções públicas de interesses da região, pode associar-se a outros municípios vizinhos, para em conjunto buscarem coisas que interessem a todos, né? É muito comum que os municípios unam esforços para juntos conseguirem melhorias para todos, né? Quanto à organização do município, a gente tem no artigo 6º-A que o município, no uso da sua autonomia política, administrativa e financeira, é organizado por esta lei orgânica, seguindo as regras também da Constituição Federal e Estadual. E a autonomia do município significa que o município não é subordinado ao governo estadual ou ao governo federal. O município é autônomo. E como que se expressa? Como que se mostra essa autonomia? Como que eu consigo enxergar que o município de Salto do Jacuí tem autonomia? Por 4 fatores que estão aqui listados. Primeiro, pela eleição direta dos vereadores, que compõem o poder legislativo, porque o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os seus representantes, os vereadores. Também tem a eleição direta do prefeito e vice-prefeito, que compõem o poder executivo, que vão administrar a cidade.
Existe no município de Salto do Jacuí uma administração própria que cuida do seu interesse local. Essa administração própria é a prefeitura, que faz justamente a gestão dos interesses da comunidade. E também o município tem a sua própria fonte de renda, porque o município decreta e arrecada os tributos de sua competência e aplica suas receitas, estabelecendo então em lei quais são os tributos no seu código tributário e também estabelecendo as normas orçamentárias, que a gente vai ver ainda hoje aqui na aula quais são. Então, se a banca perguntar na tua prova como que se expressa a autonomia do município, é dessas 4 formas que eu também esquematizei aqui para vocês. Muito bem, o artigo 6º-B vai nos trazer que o município tem a sua sede na cidade de Salto do Jacuí, que dá o nome também do município. O município, além da sede, tem distritos que são identificados e definidos por lei específica. A criação, organização e supressão desses distritos depende de lei municipal e qualquer alteração da organização territorial do município vai depender de uma consulta prévia à população diretamente interessada, mediante plebiscito, né? Quando quiserem mudar o território do município, tem que perguntar se a população concorda, para isso é feito o plebiscito. Aqui mais uma vez a gente vê então a lei municipal, né, para os distritos. E se a banca afirmar na prova que a criação dos distritos é por lei estadual ou lei federal, está errado, claro, porque é lei municipal para isso também. Quanto aos bens e competência do município, são bens do município de Salto do Jacuí, todos que lhe pertenciam quando essa lei orgânica foi feita e todos que vierem a ser adquiridos de qualquer forma pelo município. O município que tem direito à participação no resultado da exploração dos recursos minerais no seu território. E é isso que é o pagamento daqueles royalties, né, pelo uso do que está no solo do município. Compete ao município, na administração do que é do seu interesse, as seguintes atribuições. Aqui a gente tem uma lista de coisas que cabem ao município nesse artigo 6º-D. Depois que a gente termina essa primeira lista do artigo 6º-D, a gente encontra uma segunda lista no artigo 6º-E, que também traz competências do município, mas competências do município em comum com a União e o Estado. Qual é a diferença do artigo 6º-D para o artigo 6º-E? É que aqui no artigo 6º-E estão competências que cabem ao município, mas ele vai fazer isso junto com o governo federal e com o governo estadual. Quer dizer, as 3 esferas atuam nessas competências. Por outro lado, nessas do artigo 6º-D, são competências somente do município de Salto do Jacuí. E aqui também a banca pode fazer uma questão misturando, confundindo essas competências que são só do município com aquelas outras que são do município junto com o governo federal e estadual. Então aqui também é importante que ao ler esses 2 artigos, vocês percebam justamente que no artigo 6º-D são competências só do município e no 6º-E competências em comum, porque a banca poderá misturá-las e te perguntar na prova quais são só do município ou quais são em comum. Avançando, a gente vai encontrar as regras do poder legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, que é formada aqui por 9 vereadores. E essa pode ser uma pergunta da prova. Quantos vereadores tem no município? De acordo com a lei orgânica, são 9 vereadores. Para ser candidato a vereador, é necessário ter a idade mínima de 18 anos, estar no exercício dos seus direitos políticos e ter domicílio eleitoral, claro, aqui no município. O artigo 9º vai trazer a regra de aprovação das decisões da Câmara. A Câmara de Vereadores é um órgão colegiado, composto por 9 membros, e esses 9 vereadores vão discutir e votar matérias tomando decisões. O artigo 9º diz como são essas discussões e votações, trazendo ali 2 regras. A primeira regra é que a decisão é tomada por maioria simples, que é mais da metade do voto dos que estiverem presentes. E a segunda regra é que se exige presença de maioria absoluta para acontecer a votação. São 2 exigências diferentes, por isso eu fiz um quadrinho
separando elas para a gente entender bem. Bom, nunca podemos esquecer que o município possui 9 vereadores. E com base nesses 9 vereadores, eu vou explicar para vocês essas duas regras. Primeiro, a presença mínima. Para que possa acontecer alguma votação na Câmara, tem que estar presente mais da metade dos vereadores, que é a maioria absoluta. Se são 9 vereadores, só é possível que aconteça uma votação se 5 vereadores estiverem presentes. Se tem sessão da Câmara hoje e estão presentes apenas 4 ou menos vereadores, a Câmara não poderá tomar decisões. Se estiverem presentes 5 ou mais, a Câmara pode decidir. Tá bom, professor, entendi. Então, para que possa ter votação, tem que estar mais da metade dos vereadores presentes. Tranquilo. E como é que eu sei que alguém ganhou a votação? Geralmente é por maioria de votos, que é a maioria simples, maioria dos presentes. Então, se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes 5 vereadores, com 3 votos eu tenho a maioria e aprovo a matéria. Se estiverem presentes 6 ou 7 vereadores, eu vou precisar de 4 votos para ter mais da metade dos presentes. Se estiverem presentes 8 ou 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para ter mais da metade. E é assim que são as deliberações. Para que possa ser colocado algo em votação, tem que ter a presença de mais da metade dos vereadores, ou seja, pelo menos 5 dos 9 vereadores presentes. E para aprovar, por mais da metade dos que estiverem presentes, se aprova a matéria. Na maioria das votações é assim que vai funcionar. Porque o artigo 9º diz, salvo disposição em contrário, as deliberações são assim. E o que é a disposição em contrário? É que tem alguns momentos que esta lei orgânica vai dizer que para aprovar a matéria vai ser necessário o voto de maioria absoluta ou de maioria de 2/3. Sempre, em qualquer caso, eu preciso da presença mínima da maioria absoluta. Então, a presença mínima de 5 vereadores sempre vai ser necessária. O que vai mudar é a quantidade de votos para aprovar a matéria. Geralmente, a quantidade de votos é maioria simples, que é mais da metade dos presentes, a não ser quando esta lei orgânica disser que exige o voto de maioria absoluta ou de 2/3. Sempre que a lei orgânica disser que alguma matéria precisa do voto de maioria absoluta, significa que ela precisa de 5 votos para ser aprovado. Porque a maioria absoluta, mais da metade de 9 é 5. E não importa se estão presentes na votação 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores. Se a matéria exige o voto de maioria absoluta, ela só vai ser aprovada com 5 votos favoráveis. Não importando quantos vereadores estão presentes. E ainda mais difícil são as matérias que exigem 2/3, porque 2/3 de 9 serão 6 votos. Toda matéria que exige 2/3 só será aprovada com 6 votos favoráveis. Então é assim que funcionam as votações aqui na Câmara Municipal de Salto do Jacuí. O presidente da Câmara é um dos vereadores, mas ele não vai votar sempre. Por que o presidente não vota sempre? Porque ele comanda as sessões, ele coordena as sessões, dando a palavra para um vereador para falar, dando palavra para outro, abrindo votações. Então, para evitar que o presidente use o seu poder de forma exagerada, ele não vai votar sempre. O presidente só vai votar nas situações aqui indicadas no parágrafo único. Se foi feita uma votação e ficou empatada, o presidente vota para desempatar. E o presidente também vai votar naquelas matérias que exigirem para aprovação o voto de maioria absoluta ou de 2/3. Então, nas deliberações normais, em geral, o presidente não vai votar, a não ser que elas fiquem empatadas. E nas matérias que exigirem o voto de maioria absoluta ou de maioria de 2/3, o presidente também vai votar desde o início. O artigo 10 apresenta o período de funcionamento da Câmara. A Câmara reúne-se em período legislativo ordinário do dia 15 de fevereiro até 15 de dezembro, ficando em recesso nos demais períodos.
Então o período normal de funcionamento da Câmara é esse, que eu já coloquei aqui no quadro para vocês. 15 de fevereiro a 15 de dezembro. A banca pode perguntar em prova qual é esse período. Fora desse período, ou seja, de 16 de dezembro até 14 de fevereiro, a Câmara está de recesso, ela não tem reuniões normais fora desse período. Durante o período ordinário, que é esse período normal, além das reuniões normalmente marcadas, que vão estar lá no regimento interno, os dias e horários, podem ser convocadas reuniões especiais. E quem é que pode convocar reuniões especiais, que seriam reuniões além daquelas normais? O presidente da Câmara, a mesa da Câmara, que a gente vai ver que são os vereadores que comandam a casa, 1/3 dos vereadores ou o prefeito. Esses podem convocar uma sessão especial durante o período normal de funcionamento. E no período de recesso, ou seja, fora desse período, de 16 de dezembro até 14 de fevereiro, também podem ter reuniões convocadas, que são chamadas de sessões extraordinárias. E a sessão extraordinária durante o recesso pode ser convocada pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores ou pelo prefeito. Isso durante o recesso. Então a diferença é que durante o período normal, todos eles e a mesa podem convocar sessões extraordinárias. Especiais, né, que são as durante o período. E fora extraordinária, somente o presidente, 1/3 dos vereadores e o prefeito. E a banca pode perguntar, conforme o caso, quem é que pode convocar sessões especiais ou sessões extraordinárias. Quando for convocada uma sessão extraordinária durante o recesso, a Câmara só pode votar e decidir, só pode deliberar nessa sessão sobre a matéria que constar na convocação. E cada um dos vereadores deve ser convocado com uma antecedência mínima de 24 horas antes da reunião. As reuniões plenárias, que são as reuniões normais da Câmara, são públicas e o voto é aberto, exceto situações que exigem o voto secreto. Aqui a lei ainda traz deliberação do veto do prefeito, seria por voto secreto, de acordo com o texto aqui da lei. Quanto à posse, pessoal, os vereadores eleitos vão tomar posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, né? E ali os vereadores eleitos tomam posse e logo a seguir também prefeito e vice-prefeito vão tomar posse. Tem uma sessão então solene para isso. Se algum dos vereadores não comparece no dia 1º de janeiro para a própria posse, ele tem o prazo de 15 dias para comparecer e tomar posse. Se não comparece dentro desse prazo de 15 dias, perde o mandato. Então, o vereador que não apareceu na posse no dia 1º de janeiro, dentro de 15 dias deve tomar posse. A não ser, claro, por um motivo justo aceito pela Câmara, supondo que haja um impedimento que justifique ele de comparecer dentro desse prazo. Quanto à mesa da Câmara, a mesa são alguns vereadores que são eleitos pelos próprios vereadores para comandar a casa. A composição da mesa está aqui no parágrafo 3º. Ela tem 4 membros. Um dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, outro vereador será o vice-presidente e outros 2 serão o primeiro e segundo secretário da mesa. Essa mesa é eleita para um ano, né? Então, naquela posse, no dia 1º de janeiro, quando os vereadores tomaram posse, eles já elegem a mesa para o primeiro ano do mandato. Depois, sempre no final do ano, elege a mesa para o ano seguinte, exceto no último ano do mandato, porque aí está encerrando o mandato dos vereadores. E é vedada, é proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Como assim? O vereador que for presidente da Câmara no primeiro ano não poderá ser presidente da Câmara de novo no segundo ano do mandato. É isso, é proibida essa recondução. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha, mudando a duração do mandato, dizendo que o mandato da mesa é de 2 anos ou 3 anos, e aí está errado, porque todo ano muda a mesa, é de 1 ano o mandato. Ou a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que é permitida a recondução. E aí está errado, né, porque a gente sabe que é vedada, é proibida. Então não esquece,
O mandato da mesa é de 1 ano e é vedada, é proibida a recondução na eleição seguinte. Aqui está a composição da mesa, que também pode ser perguntada na nossa prova. Qualquer membro da mesa que não estiver fazendo adequadamente o seu trabalho pode ser destituído, pode ser retirado da função de presidente, vice ou secretário pela maioria absoluta dos vereadores. Então, se os vereadores não concordam com a forma como um dos membros está atuando, ele pode ser destituído da mesa pelo voto de maioria dos vereadores. E o artigo 13 apresenta competências aqui da mesa. O que faz essa mesa da Câmara? A mesa da Câmara tem a competência de enviar para o prefeito até 20 de dezembro as contas do exercício. Todos os anos o prefeito presta contas para a Câmara e a mesa da Câmara encaminha também sua prestação de contas para o prefeito. E ela tem que fazer isso todo ano até o dia 20 de dezembro. Também iniciar e votar projetos de resolução que estabeleçam os subsídios dos políticos. A remuneração paga a prefeito, vice e vereadores é apresentada pela mesa da Câmara. Propor também a criação de cargos da Câmara Municipal, porque cabe à Câmara decidir quais cargos vai ter, e a mesa da Câmara vai propor a criação ou extinção dos cargos. Também a mesa vai regulamentar e cumprir decisões que vêm do plenário e gestionar o orçamento da Câmara, formado pelos recursos repassados pela Prefeitura. Além da mesa, a Câmara pode ter também comissões. Sobre isso e demais assuntos a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Até logo!